Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje dia 25 de fevereiro, quinta-feira, na primeira semana da Quaresma, e o Evangelho que a Igreja nos oferece vem de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei a porta e será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, que procura encontra, e quem bate a porta se abrirá. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando lhe pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nossos queridos paroquianos, hoje, nesta quinta-feira, dia 25, nos deparamos com este Evangelho. É Jesus que está dentro do Sermão da Montanha, que está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que nos dá esta orientação. O que ele está dizendo para os seus discípulos? A necessidade de uma perseverança. Nós somos uma geração de pouca perseverança. Nós somos uma geração de que a gente desiste com muita facilidade, que a gente deleta com muita facilidade, que a gente agride com muita facilidade, que a gente perde a cabeça com muita facilidade. Nós somos uma geração muito rápida, com muita informação, muito conteúdo, mas ao mesmo tempo que a gente não sabe muito bem administrar tudo isso. E por isso, muitas vezes, entramos em um estado de doença psíquica e depressão e ansiedade e neurose e tantas outras coisas que vão afetando a cada um de nós, além da pandemia que nós estamos enfrentando aí, dentro desse mundo de crise política, econômica, de crise de convivência, de crises generalizadas de modo atual. É claro que nós não estamos vivendo a pior crise do mundo, não estamos em um contexto, por exemplo, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, não estamos numa pandemia de tal modo que a gente não saiba como fazer, ou que nós começamos a morrer sem saber porquê e que a gente não sabe como se proteger. O nosso problema, às vezes, é muito mais ligado ao mundo da política, ideológico, do que necessariamente a nossa disponibilidade de enfrentar as coisas conforme elas são. E a gente começa a viver em mundos polarizados, e o mundo polarizado não permite que haja um diálogo, que haja uma pesquisa, que haja um estudo, que haja uma reflexão. Nenhum mundo polarizado permite uma reflexão e um diálogo, viu? Você é ou não é do nosso lado, se você é bem-vindo, se não é, mal-vindo, e podemos te destruir. Assim é muito o contexto do mundo em que nós vivemos, fruto de uma postura, fruto de um caminho que resolvemos seguir a partir do momento que a gente começou a colocar o meu sujeito, o meu eu, mais importante do que o coletivo, que a minha opinião é mais importante que o coletivo. Mas, diante disso, nós somos homens e mulheres de fé, e homens e mulheres de fé significa que nós não somos só isso. Nós temos algo a mais dentro da nossa vida, nós temos algo a mais dentro de nós, que é uma espiritualidade, que é uma fé, que é um desejo, uma vontade de se encontrar com quem nos criou, com aquele que é o nosso Criador, que nós atribuímos a Ele o título de Deus. É esse o desejo que nós temos e é isso que a gente busca no decorrer da nossa vida e da nossa história. Queremos nos encontrar com Deus, queremos buscar a presença de Deus na nossa vida. E Jesus, no Evangelho de hoje, vai nos dando essas dicas. Olha, diante do desânimo, diante do cansaço, faça um esforço aí. E o que ele pede? Pedir, procurar e bater. Diante dessas coisas, eu peço, eu procuro e eu bato. Eu peço, eu procuro e eu bato. E qual a consequência disso? Eu estou pedindo, vou receber. Eu procuro, encontrarei. E se eu bato, a porta abrirá. São processos da vida, coisas dentro de nós.
A questão é, e depois Jesus até faz uma reflexão, pessoal, olha, se seu filho te pedir um pão, você dará uma pedra, viu? Se pedir alguma coisa boa, você não vai dar uma serpente para ele. Você que é ruim, nós somos maus, necessariamente nós não somos bons, a gente sempre tem uma maldade dentro de nós, e é muito interessante que a gente às vezes, em nome de Deus, nós agimos de forma maldosa, mal educado, desrespeitosa, agressiva. É muito interessante esse mundo que a gente vive, em que eu, para defender Deus, eu sou mau. Para defender a minha fé, eu ajo com violência. Para defender a bondade de Deus, o amor de Deus, eu não tenho problema de apedrejar ninguém. Existe uma hipocrisia, existe um problema sério dentro da mentalidade em que nós vivemos, em que nós não somos capazes de perceber. Na realidade, nós vivemos uma certa cegueira, né? A gente vê uma certa cegueira, a nossa incapacidade de perceber o ódio, a raiva e a maldade que há dentro de mim e os meus gestos, que são gestos de condenação, são gestos de julgamento, são gestos de apedrejamento, são gestos de destruição. Nós somos muito atraídos por isso, né? Alguém diz lá, o padre acabou com a campanha da fraternidade por causa de um discurso. E aí você começa a acreditar em quem você nunca viu e você não acredita em quem você vê. É aquilo que a gente vive hoje, a gente não acredita em quem mora na nossa casa, que nos alerta, mas nós acreditamos em um guru que a gente nunca viu, que vai dizer para mim as 10 regras de um casamento feliz, as 10 regras para ficar rico, as superstições dos pedidos, né? Sempre quando eu recebo alguma coisa, antes de ler, faça 3 pedidos. Isso é superstição, isso é magia, isso é muito ligado ao mundo do esoterismo, é muito ligado ao mundo da magia, ao mundo assim, do fantástico. E a gente nem percebe isso, né? A gente nem percebe isso, que estamos perdendo um pouco a nossa noção. E aí Jesus vai orientando os seus discípulos, olha, peça, mas aí que vem a grande questão da nossa vida. Pedir qualquer coisa? Não. Viu? Buscar qualquer coisa? Não. Procurar qualquer coisa? Não. Bater em qualquer porta? Não. Nós estamos no contexto do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha nos apresenta um Deus que está preocupado com um certo tipo de gente. Está preocupado com gente que é pobre, está preocupado com gente que busca justiça, está preocupado com gente que é misericordioso, com gente que promove a paz, por gente que está sofrendo, por gente que está chorando, por gente que está ferida. Deus está preocupado com gente que sofre, mas também com gente que tem valor, com gente que promove a misericórdia, promove a justiça, que às vezes não é respeitada em relação a isso, são perseguidos. Nas bem-aventuranças lá, tem duas que são diretamente ligadas ao reino de Deus, né? Quem é pobre e quem é perseguido por causa da justiça, todos esses já estão garantidos no reino de Deus. Essas 2 qualificações, essas 2 qualidades, elas já nos garantem a salvação. A pobreza não é só uma questão econômica, mas é uma questão de desapego. É o ser humano que a única coisa que ele pode fazer na vida é depositar a sua esperança em Deus. Este é um pobre. Pobre é aquele que, diante da sua carência, diante da sua fragilidade, diante da sua pequenez, a única coisa que lhe resta é se apegar a Deus, independente da sua conta bancária. Porque se for assim é fácil, basta a gente tirar o extrato bancário de cada ser humano, a gente vai definir quem vai para o céu e não, mesmo que essa pessoa seja um tremendo desonesto, injusto, criminoso, bandido, etc. Então, o que nós temos no Evangelho de hoje é estas orientações de Jesus. E Jesus diz, pessoal, olha, se vocês que são maus, vocês dão coisas boas para os filhos de vocês, imagina o Pai que lhe dará muito mais, sendo ele agindo do jeito que quer. E termina com a seguinte frase: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Esta é a regra moral da conduta do Evangelho que nos apresenta. Quer dizer, o que Jesus está querendo dizer? Diante desse contexto de insistência, de pedir, de procurar, de bater, a gente vai pedir aquilo que está em comunhão com Deus, a gente tem que procurar aquilo que está ligado a Deus, a gente tem que bater na porta que nos leva a Deus. Os critérios são esses. Nós vamos ter que lembrar
que o contexto de oração de Jesus não é uma coisa egoísta, personalista, viu? Tanto que o Pai Nosso não começa com Pai Meu, é Pai Nosso. É uma oração comunitária de uma consciência de que todos nós que rezamos a oração temos e estamos diante da mesma paternidade, do mesmo Criador, do mesmo Genitor. E é interessante que Deus na Bíblia tem título de Pai, mas o comportamento é extremamente maternal, é comportamento feminino, maternal. Então, nessa busca nossa de compreender, a gente sempre tem que se perguntar: o que eu vou pedir para Deus? O que eu vou procurar? Em que porta que eu vou bater? Afinal, o caminho é que caminho que eu vou seguir para poder promover esse mundo de justiça, de fraternidade, de honestidade, esse mundo um pouco melhor, menos agressivo, menos violento, menos desrespeitoso e, acima de tudo, como que eu vou agir para que eu consiga isso, que Deus possa me atender. E aí que é o grande mistério da vida, a questão do pedir. Pedir o que Deus quer que a gente peça. A dificuldade nossa é descobrir isso, porque toda oração que começa com eu e os meus desejos é uma oração prepotente, arrogante, interesseira. Mas toda oração que começa com um agradecimento, um pedido de perdão, não é à toa que as celebrações da missa começam diante do momento em que eu me coloco na presença de Deus em nome do Pai. Meu primeiro gesto é pedir a Deus perdão dos meus pecados. Depois eu agradeço com glória sobre a vida que eu tenho. Então toda oração começa com um pedido de perdão e depois com um agradecimento. Então o que Jesus está querendo dizer para os discípulos? Olha, vocês não se cansem, continuem insistindo, acredite em Deus, porque vocês são maus, mas vocês sabem também fazer coisas boas para os seus filhos. E ao mesmo tempo, Deus não tem maldade, Deus só tem bem, mas nos dá também esta orientação, que todas as vezes que vocês tiverem dúvidas sobre como agir, a regra moral é essa: faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Peça a Deus aquilo que você gostaria que Deus pedisse a você. Procure em Deus aquilo que Deus gostaria de procurar em você. Bata na porta de Deus de tal modo que Deus possa bater na sua porta também. Então o Evangelho de hoje nos traz essa referência, essas coisas bonitas da nossa vida, da nossa fé, que vai aliviando um pouco a dor do nosso coração, o nosso peso, e vai nos mostrando caminhos, vai nos mostrando dicas. Quer dizer, a minha conduta moral, o meu modo de agir é oferecer ao próximo aquilo que eu gostaria que ele me oferecesse. Tratar o outro conforme eu gostaria que ele me tratasse. Isso significa que você olhe primeiramente como você age diante do próximo, se comporta diante do outro, para que você possa dar o seu exemplo, que é o que a gente faz no Pai Nosso. O Pai Nosso, quando a gente pede perdão, a gente já diz para Deus: mas eu já estou perdoando o meu próximo. Eu estou pedindo algo ao Senhor que eu já estou praticando. Então a gente antecede. E aí que é o ensinamento do Evangelho, que a gente possa anteceder. Que eu viva de tal modo a minha vida que seja a construção do mundo que eu gostaria que existisse. Entende a lógica? Antes de eu esperar que o mundo mude, que cada um de nós comece a fazer a sua parte. Se todo mundo que é cristão católico nessa cidade de Paraíso andasse corretamente no trânsito, nós não teríamos estresse no trânsito. Porque a gente iria respeitar o sinal, a gente iria respeitar o idoso na faixa, a gente iria programar a vida para sair antes para não chegar atrasado, a gente iria respeitar o distanciamento, a gente iria usar máscara. Quer dizer, se todos nós fôssemos católicos nessa cidade de Paraíso e agíssemos conforme nós gostaríamos que ela fosse, nós já teríamos dado um grande passo para que essa cidade fosse diferente, que essa cidade fosse melhor, que essa cidade fosse um modo do país. A nossa dificuldade de fé é que eu espero que o outro mude para que depois eu possa mudar. Ou às vezes nem isso, que o mundo mude, mas eu não. Que é a nossa hipocrisia, né? A gente assume uma postura e um valor e nós não somos capazes de abrir mão da nossa opção. Não porque nós estamos totalmente certos, e às vezes nós estamos errados, mas a gente não admite errar. O outro erra, nós não.
Por isso a minha prece hoje é que a gente aprenda a pedir a Deus, que a gente aprenda a procurar em Deus, que a gente aprenda a bater na porta de Deus, mas sempre lembrando que é uma atitude comunitária, é um gesto de bondade, e o que predomina nesse pedido, nessa procura e nesse bater na porta é a vontade de Deus, não a minha. E aí a regra moral: trate o próximo conforme você gostaria de ser tratado. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse contigo. Procure viver numa cidade, fazer e oferecer nessa cidade o que você gostaria que essa cidade oferecesse para você. Essa regra é extremamente importante, que nos questiona, nos coloca diante de uma realidade e nos dá uma orientação perfeita. Trate a sua família conforme você gostaria de ser tratado. Trate a sua igreja conforme você gostaria de ser tratado por ela. Trate Deus conforme você gostaria que Deus tratasse você. Um abraço e até mais.